Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Filho e hoje eu vim fazer com vocês uma análise do filme Deus Não Está Morto, tanto do primeiro quanto do segundo filme. O primeiro, lançado em 2014, e o segundo, lançado agora em abril de 2016. Nos dois filmes, a questão da crença é levada aos tribunais. Sendo que no primeiro filme, o professor que não acredita em Deus, ele vai contra as ideias do aluno que acredita em Deus, então o embate se dá entre os dois dentro da sala de aula e são os próprios colegas de classe que têm que decidir ao final se o professor tinha razão ou se o aluno tinha razão. Já no segundo filme, é uma professora que é cristã e ela está sendo julgada pelo Estado pelo fato de ter mencionado o nome de Jesus Cristo em sala de aula e ter citado ainda uma passagem das Escrituras. Baseado então na ideia do filme, eu quero trazer os pontos positivos e os pontos negativos que o filme apresenta. E no final, nós iremos dar o veredito para saber se o filme ele é interessante ou se não é tão interessante assim. Beleza? O primeiro ponto positivo que eu quero destacar é que os cristãos perceberam que eles também podem se utilizar da indústria cinematográfica para divulgar a sua mensagem. O fato de os cristãos terem despertado para essa possibilidade amplia muito a possibilidade de que eles possam ser mais influentes na sociedade em que eles estão. E não só esse filme, mas temos diversos outros no circuito cristão que estão sendo produzidos, todos com excelente qualidade. E aí nós podemos destacar Desafiando Gigantes, A Prova de Fogo, Os Corajosos. E isso já é um grande avanço, se considerarmos que há tempos atrás, em algumas igrejas, era proibido até o simples fato de um cristão ter uma televisão dentro de casa. Eu acredito que é mais ou menos isso que Cristo quis dizer quando o Evangelho nos diz assim: aquilo que eu falo ao ouvido de vocês, apregoem sobre os telhados. Ou seja, quanto maior o nosso esforço para divulgar a mensagem de Cristo, mais eficazes nós seremos. Uma segunda questão que o filme levanta e é bem interessante para ser discutida é a questão do Estado laico. Até onde um professor ele pode conversar com seus alunos sobre a questão da fé ou da ausência de fé. No primeiro filme, o professor induz nos alunos a questão da sua descrença num Deus. Já no segundo filme, é a professora que coloca para os alunos a questão da sua crença em Deus. No primeiro, o professor que não tinha fé em Jesus Cristo, ele faz isso de uma forma antiética, como que uma imposição, e ele quer que os alunos registrem isso numa folha de caderno dizendo: Deus está morto, e assinem embaixo. No segundo filme, o que se pode ver é que a professora estava dando uma aula de história quando ela falava da não violência. E na sua aula, ela estava falando tanto de Gandhi quanto de Martin Luther King, e uma das alunas levanta a mão e faz uma pergunta: não é isso mais ou menos que Jesus Cristo quis dizer? Como ela era uma professora de história, então ela fala exatamente isso que Cristo quis dizer quando ele falou: ame os seus inimigos e ame os seus amigos. Ela fez uma citação e não foi de uma forma antiética. Independente do professor estar sem razão e da professora estar com razão no enredo do filme, a questão é interessante para se levantar. O professor pode abusar da sua autoridade para impor aos alunos os seus dogmas? Por exemplo, você vai para uma universidade e o professor que não acredita em Deus, ele coloca isso diante de toda a turma numa aula de contabilidade, numa aula de filosofia, numa aula de língua portuguesa. Ou, ao contrário, uma professora que acredita em Deus, e seja ele qual for esse Deus, pode impor isso aos seus alunos? O terceiro ponto positivo do filme são as questões levantadas no primeiro debate. O professor acredita que o fato de mencionar o nome de bastante pessoas que têm influência tanto na ciência quanto na filosofia seria o suficiente para fazer com que os alunos recuassem. Porém, aquele aluno que não estava disposto a acreditar que Deus estava morto, ele faz uma pesquisa e elenca mais um monte de pesquisadores, tanto matemáticos quanto físicos e filósofos, que proporiam a existência de Deus. Já que é impossível provar a existência ou inexistência de Deus, então os cientistas eles discutem não se Deus existe, mas discutem a questão de como o universo veio a existir ou como surgiu o universo. No filme, os dois lados travam um debate em pé de igualdade. E isso que é bacana. Não o fato de que o professor deveria ganhar ou o aluno deveria ganhar, mas o fato de que ambos podem discutir, apresentando cada um o seu lado da história. Isso é interessante porque observamos que tanto nas nossas escolas quanto nas nossas faculdades, somente é ensinado aquilo que fala que o universo ele
venham a existir por meio da evolução. A questão da criação, ou seja, o universo ter sido criado por Deus, não é levado em conta, ainda que não se fale exatamente da criação de Deus, mas da possibilidade científica de que o universo pode ter sido criado a partir do nada, como é expressado no filme e se compara ao relato de Gênesis capítulo 1. O quarto e último ponto que foi tratado no filme, que eu considero positivo, é a questão do debate em torno da pessoa de Jesus Cristo. A professora é uma professora de história e estava ensinando sobre o personagem histórico de Jesus Cristo. E o Estado estava a perseguindo porque ela estava citando Jesus. Que ela não cita Jesus como sendo este Deus, mas ela cita Jesus como sendo este homem. E o filme levanta muitas questões legais, muitas questões que são impossíveis de contradizer, que é o argumento da historicidade de Jesus. Diversos historiadores, diversos pesquisadores da área comprovam que Jesus Cristo, como homem, existiu. Entre os diversos argumentos que eles trazem, o primeiro é simples, que é justamente a questão do calendário. Quando falamos que hoje, na data que eu gravo esse vídeo, dia 22 de abril de 2016, nós estamos nos referindo já a 2016 anos da vinda de Jesus Cristo. E isso é um fato histórico. Outro argumento que eles utilizam é o argumento da conspiração. Existem muitas pessoas que falam que Jesus Cristo ter vindo à Terra foi uma conspiração de pessoas que se uniram para implantar uma nova religião. Quando se faz uma conspiração, é mais fácil fazer com poucas pessoas. Por quê? Se você quiser inventar algo, é mais fácil que duas pessoas se reúnam para inventar uma mentira e essas duas pessoas propaguem isso, do que dezenas de pessoas. E os evangelhos e os outros textos bíblicos relatam que mais de 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. E entre todas essas 500 e poucas pessoas, aqueles que estavam mais perto de Cristo, que eram os seus apóstolos, todos, com exceção do apóstolo João, eles morreram em favor da sua fé. E ninguém vai querer morrer em nome de uma mentira. E estes são os pontos positivos que eu achei no filme. Mas claro, nem tudo é perfeito. Um ponto que eu acho negativo no filme é a forma como as pessoas que não acreditam em Cristo, elas são retratadas. Um exemplo é o professor do primeiro filme, que ele é uma pessoa totalmente inescrupulosa. Ele chama o aluno para o debate e na frente da sala de aula eles discutem. Mas nos bastidores, quando eles estão sozinhos, então o professor ele declara o seu ódio pelo cristianismo e fala que vai fazer da missão pessoal da sua vida destruir com a vida acadêmica do rapaz que aceita debater com ele. Outro ponto a ser discutido é a intolerância. Existe uma família que ela é de origem árabe, então eles são muçulmanos, e quando a moça se converte ao cristianismo, a família expulsa ela de casa. E o mesmo acontece no segundo filme, quando o rapaz, que já aparecia no primeiro filme, é de origem oriental e se converte ao cristianismo, então o pai dele, da mesma forma, expulsa ele de casa. Existem também algumas frases prontas que eles colocam no filme que não são muito interessantes e que querem forçar o entendimento dos cristãos, que aprovar o seu ponto de vista, mas de uma forma que não é muito adequada. Em uma das frases do primeiro filme, o pai da moça muçulmana diz para ela: olha as pessoas ao redor. Todas elas aparentam ser felizes, mas nenhuma delas é feliz porque nenhuma serve a Deus como deve ser servido. Na segunda frase é dito que o ateísmo acaba com a esperança. Se no primeiro ponto os ateus são vistos como pessoas intolerantes, imorais e pessoas totalmente vazias, tristes, em contrapartida, no segundo ponto, os cristãos são vistos como pessoas totalmente boas. Nenhum deles tem falhas morais, nenhum deles comete erros, são todos perfeitinhos. O que dá a impressão é que aquelas pessoas que aceitam a Cristo recebem um rótulo, uma etiqueta, e está dizendo: esse cara é bom. Em contrapartida, aqueles que não servem a Deus recebem uma etiqueta dizendo: esse cara é do mal. Existem muitas pessoas que, mesmo sendo cristãs, têm um péssimo caráter, e pessoas que não creem em Deus que têm um caráter excelente. As pessoas são pessoas. Existem pessoas boas e existem pessoas más. Não podemos colocar elas dentro de um saco e falar: aqui vai ficar as pessoas que não servem a Deus, portanto, vocês são do maus. Agora, neste outro saco, as pessoas que servem a Deus, e todo mundo aqui é do bem. Isso não existe. E o último ponto que eu acho negativo no filme se refere especificamente ao filme 1. A forma como as coisas são resolvidas. Aí existem duas coisas. O primeiro é a morte daquele professor que não acredita em Deus.
Essa é a resposta dos cristãos para aqueles que não pensam da mesma forma que eles? Ou seja, olha, pensou diferente da gente, vai ter um final trágico, você vai morrer? É mais ou menos isso. Acho que o final desse filme soou muito com aquela história de que quem mexe com cristão ou se converte ou morre. E em contrapartida, o filme ele acaba com um show. E todos os cristãos que passaram por dificuldade se reuniram naquele show e estavam todos felizes, todos alegres, todos pulando. É mais ou menos como aquela história que Deus tem uma vara de condão e quando Ele resolve mudar a história das pessoas, Ele muda. E tudo fica perfeito e fantástico. Dá a impressão de que Deus é um Deus que veio para satisfazer as nossas vontades. Dá a impressão que Deus ele existe para nos dar tudo do bom e do melhor. E é isso o final do filme. Porque todo mundo está feliz e alegre e em contrapartida o professor está morto. Então esse final não foi interessante. Então pessoal, os argumentos que eu queria trazer para o filme são esses. Tanto os positivos quanto os negativos. Agora, o veredito. Eu achei o filme interessante no sentido de que é um filme de cunho cristão e ele nos incentiva a procurarmos outras formas também de comunicar a mensagem do Evangelho. O filme é bom também porque ele traz questões bastante pertinentes que devem ser discutidas no nosso meio. E o terceiro ponto é que o segundo filme saiu melhor do que o primeiro. Terceiro ponto, segundo filme, o primeiro. Entendeu, né? Então isso mostra que existe uma preocupação em querer melhorar a sequência do filme. Até porque parece que há uma previsão para o terceiro filme, Deus Não Está Morto 3. E eu espero que então ele saia melhor do que o segundo. Contudo, eu acredito que esse discurso religioso de que os cristãos são bons por natureza e aqueles que não são e que pensam diferente são do mal e que eles merecem a morte, é um discurso que deve se tomar muito cuidado, até porque não é aquilo que a palavra de Deus ensina. Então é isso, pessoal. Estes são os meus pontos de vista. E se você tem um argumento diferente, um ponto de vista diferente, acredita que tem mais coisas boas no filme ou coisas que não foram tão boas, deixe seu comentário aqui embaixo, fala pra gente que eu quero saber aquilo que você pensa com relação ao filme. Então pessoal, este é o primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muitas coisas precisam ser melhoradas, mas eu espero que com o passar do tempo eu consiga fazer essas melhorias. E enquanto isso, vamos trocando uma ideia. Eu gravo os vídeos daqui, você comenta daí e a gente vai assim criando um diálogo e crescendo juntos. Então sobre o que a gente vai trocar uma ideia? Curiosamente, coisas começando com C. Cristianismo, cultura, crescimento, conhecimento, cosmovisão, culinária, tudo que começa com C. Começou com C é legal, beleza? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!